E vamos falar agora de política. Nós estamos em contato com o Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes e os telespectadores da PAN Digital, né? Porque muito mais gente vendo o vídeo agora, né, Denise? Exatamente. Todo mundo nos acompanhando. E vamos falar dessa reta final para as eleições da presidência da Câmara e também do Senado. E fica toda aquela especulação em relação à troca de cargos, interferência em pautas. Nós temos a discussão sobre a Eletrobras, por exemplo, a privatização. Enfim, tem muita coisa condicionada ao resultado dessas eleições, não é? Total, né, Denise? A pauta do impeachment, né, que é tão discutida hoje no Brasil, as privatizações, reformas administrativa e tributária. Então, todo mundo está na expectativa desse 1 de fevereiro, o dia, inclusive, amanhã cedinho, primeiro horário, estou embarcando para Brasília, já para trabalhar esse restinho de semana lá com os meus colegas de bancada, com os outros deputados, entendendo como que vai ser essa eleição dia 1, que, inclusive, a gente tem nosso candidato à presidência da Câmara, que é o Marcel Van Hatten, e pedimos, né, lá atrás, aquele termo de compromisso, que 51 deputados assinaram com várias pautas que a gente quer de um presidente. Mesmo que não for o nosso, mas que as pessoas se comprometam, principalmente com as reformas tributária, administrativa e privatizações. O Brasil precisa andar. Agora, você vê condição política de essa agenda avançar? Eu vejo condição política, Denise, uma vez que não tem mais espaço, eu falo para o meu avô, né, o seu Poit usava esse termo, para barbeirada, né? Não dá mais para fazer barbeiragem, para atrapalhada, para declarações, sabe, que não tem cabimento no momento, para irresponsabilidades. A gente precisa encarar que o Brasil está com um problema sério, primeiro de saúde, e a gente está agindo para corrigir, sem problema de logística, sem brigar com Índia e com China, porque a gente precisa do mundo inteiro em torno disso, e um problema de economia tão grave ou maior ainda. Reforma administrativa é urgente para enxugar os gastos do governo e aí sim a gente conseguir fazer a reforma tributária, não só diminuir a complexidade, mas a carga tributária. Porque senão nós não vamos gerar emprego e a economia não vai avançar. Então não é só o ambiente político que precisa ter na marra, Denise, praticamente, mas é o ambiente econômico, é o ambiente de país que exigem essas reformas. Os candidatos postos, além do Marcel Van Hatten, Arthur Lira, Baleia Rossi, dizem que estão comprados com as reformas e que vão fazer. A gente vai cobrar quem estiver sentado na cadeira lá e for o presidente da casa a partir do dia 2. Lembrando que o Baleia Rossi, inclusive, foi o que apresentou o projeto, a PEC 45, que é a proposta de reforma tributária, né? Foi a primeira a entrar em tramitação no Congresso. Agora, eu perguntava para você quanto à condição política, porque nós estamos com muita coisa em aberto, por exemplo, para o orçamento deste ano. Não é? PEC emergencial que pode dar alguma margem de manobra para o governo para cortar despesas num curto prazo, cumprir teto de gastos, talvez até viabilizar a volta do auxílio emergencial, se for o caso, e eu quero até saber a sua opinião em relação a isso. E a gente sabe que a mobilização em torno das reformas vai ser muito maior do que para aprovação de um orçamento, né? Perfeito. Então, vamos lá, a gente não pode esquecer do orçamento, como você colocou. Eu acredito que o presidente da Câmara, no dia 2, tem que convocar a CMO, que é a Comissão Mista Orçamentária, para analisar o orçamento que foi aprovado na correria no final do ano passado, colocar o projeto de lei orçamentário anual para aprovar o orçamento desse ano, gente. Olha que absurdo. A gente já começou o ano e não tem o projeto de lei orçamentária anual, está da peloa, né, aprovado, organizado. Então tem que colocar a CMO, olhar o orçamento desse ano, encerrar e já colocar a CMO para o ano que vem, para não cometer a mesma irresponsabilidade, falta de senso que foi feito esse ano. Quando a gente fala da reforma administrativa e a tributária, eu prefiro focar nelas, prefiro focar nas privatizações, Denise, porque senão o governo sempre vai arrumando um jeito, né? A PEC emergencial, é lógico que é importante, mas ela não pode ser vista, né, como uma maneira não de dar uma driblada e não furar o teto. O teto, ele é, para mim, inquestionável, né? Tem gente que às vezes faz até piadinha sem graça lá, alguns políticos e membros do executivo que não tem a mínima noção de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal. Mas só um furinho, não tem problema, é só uma goteirinha. Não pode brincar com tamanha importância, não pode brincar com o povo brasileiro que está morrendo
né? Como a gente está o exemplo das trapalhadas lá de Manaus, e está morrendo também de fome porque está perdendo emprego. Então o teto é inquestionável. Agora, não é só PEC emergencial. Vamos ter responsabilidade de privatizar e capitalizar a Eletrobras? Vamos privatizar os Correios? Vamos privatizar a Brasil Ventos S.A., a EPL, que é a empresa de trem-bala, que não teve trem nenhum. Eu falo que é a empresa do trem fantasma. Vamos fazer a reforma administrativa e enxugar o governo para dar o exemplo para a população? Aí sim vai sobrar mais dinheiro para fazer qualquer outra ação prioritária. Que, no meu ver, o auxílio emergencial, é lógico que o povo clama por isso, né? O povo que estava recebendo o auxílio, estava colocando comida em casa, agora não tem mais. Só que a gente precisa de responsabilidade fiscal. Da onde vai tirar esse dinheiro? Não tem. Por que a gente não vende estatais ineficientes e corta do privilégio? Corta de um negócio, Denise, é um absurdo tão grande que eu vou ter que falar aqui, né? Corta no chiclete que o presidente compra. Não é possível, né? O pessoal está falando do leite moça, né? Que o presidente gosta de leite moça com pão francês, né? O chiclete, esse cara gasta mais de 2 milhões de reais para comprar chiclete. É uma vergonha o que o executivo faz, né? A irresponsabilidade. E agora vem falar, mas o auxílio emergencial, da onde que vai tirar o dinheiro? Deixa de comprar chiclete que dá auxílio emergencial para milhares de brasileiros. Vamos lembrar que isso daí se refere ao orçamento do ano passado, que foi divulgado hoje, que inclusive está gerando muita mobilização nas redes sociais e críticas, claro. Foram 31 milhões de reais gastos com refrigerantes, 16 milhões com batata frita. Tem batata frita também, não é só chiclete. 15 milhões com leite condensado, chocolate 16 milhões, bolacha 50 milhões e o chiclete 2 milhões de reais gastos com chicletes. Isso faz parte do orçamento. Denise, quem está escutando vai criticar. Mas você está pegando no pé do chiclete, você tem mais o que fazer. Tenho mais o que fazer, estou lá lutando para as reformas. É que é um símbolo. O líder, gente, ele tem que dar o exemplo. Isso é uma coisa simbólica da falta de bom senso desse governo, que não pauta as privatizações que prometeu, que não enxuga o governo como prometeu, a saída do Wilson Ferreira Júnior. Então, né, ex-presidente da Eletrobras é um sinal. Esse cara é um craque, Denise. Você provavelmente já deve ter entrevistado, escrito alguma coisa sobre ele, mas esse cara é um craque, é um dos melhores CEOs que eu já conheci. Preparou a Eletrobras, enxugou ela, reestruturou para que ela fosse capitalizada e retomasse a capacidade de investimento no nosso país. A saída dele é um péssimo sinal para quem ainda tem alguma esperança com esse governo. Espero que o governo tome consciência e pare com essa prática mais antiga no nosso país de troca de cargo por apoio político, de criar até ministério por apoio político. O Brasil não aguenta mais. Agora, sabemos das reuniões que estão ocorrendo exatamente por uma redefinição de cargos, redefinição também de pautas, se coloca até impeachment como moeda de troca em apoio. Sabemos que é muito difícil um processo de impeachment seguir adiante, mas isso está sendo colocado também na mesa de negociações. Mas essa questão viciada dos cargos de pautas que vão contra, inclusive, a agenda liberal que foi proposta pelo governo inicialmente, não é? Eu falo o seguinte, né? Uma frase meio clichê, mas as palavras e os discursos comovem muito, principalmente em campanha, mas são os exemplos e as atitudes que arrastam. Votei no candidato à presidência João Amoedo no primeiro turno, votei e fiz campanha para o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, né? E até agora, aqui veio. Cadê os compromissos prometidos em campanha? Tudo isso, Denise, não está sendo cumprido. Cadê a agenda liberal? Cadê a agenda pró-população e de enxugamento da máquina? Ele criou um ministério novo, não é que diminuiu, ele criou um Ministério da Comunicação, por exemplo. Para que precisa disso? Quer mais um outro exemplo? Vamos falar, tá pegando no pé. Foi na rádio para falar do chiclete e da novela que o presidente comprou. Pelo amor de Deus, está faltando oxigênio em Manaus, a gastar dinheiro da TV estatal, em vez de acabar com a TV estatal, comprar a novela da Record. Faça-me um favor. Então, são pequenos exemplos que deixam a gente indignado, Denise, e que a gente tem que falar. Nosso posicionamento aqui é independente. Os maiores apoiadores, pode pegar todo o histórico dos meus votos e do voto do meu partido, do presidente, das pautas do presidente, na verdade das pautas desse governo, desde o começo do mandato. Pautas econômicas, pautas que a gente acreditava. A hora que ele desvia e não faz o que a gente acredita ou não faz o que combinou, a gente tem o papel de fiscalizar e criticar.
Perfeito, vamos aguardar então o resultado das eleições e que tomara que venha essa destrava aí na pauta geral de economia, para a gente ver se a economia consegue caminhar, né, com mais eficiência, com mais reformas, com menos Estado. É isso, ouvimos o Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, conte sempre conosco e com um exemplo. Estou aqui, ó, eles chamam de cabine telefônica, um espaço num coworking em São Paulo, super baratinho, enxuto, que deveria ser o exemplo para os outros deputados e o presidente da República também enxugar o Estado. Obrigado e vamos sempre em direção ao Brasil com foco no cidadão. Um abraço.